Doutor Henrique Jambinski, tive quebra de safra e a seguradora não está pagando ninguém direito na minha região. Para mim, eles disseram que não vão me indenizar porque minha área deveria ter mais de 2 anos de produção de soja e de milho. Tem mais de 2 anos que a terra foi aberta e que produz, mas eles não reconhecem e não querem me indenizar. Olá, tudo bem? Olha, seguro no Brasil, o rural, ele ainda engatinha. Vamos lembrar que 10, 12, 15 anos atrás a gente ainda nem falava sobre seguro de renda. O máximo que a gente conseguia contratar no Brasil era um seguro proagro com muita dificuldade de acompanhamento, caro, e que o máximo que a gente ia conseguir era que o banco fosse indenizado pelo valor do custeio. Então a gente ainda nem falava num seguro que garantisse ao produtor rural um mínimo de renda. Agora a gente já começa a falar, mas o grande fato é que o seguro rural no Brasil ainda é muito mal regulado. Você tem uma série de empresas seguradoras que não existiam ontem e acabaram de aparecer e estão se aventurando no mercado, e uma série de seguradoras que existiam ontem e que tiveram que indenizar muita gente e hoje já não estão mais no mercado. É por isso que a primeira questão referente a seguro tem que ser sempre o seguinte: amigo produtor, antes de realizar um contrato de seguro, sobretudo os de renda rural, é muito importante que você se preocupe com a idoneidade da empresa seguradora. Você tem que saber para onde vai o seu dinheiro. Em segundo lugar, sempre procure um contrato de seguro onde esteja bastante claro quem é a resseguradora da sua seguradora. Sabe o que isso significa? Você procura a seguradora para ter um contrato de seguro da sua safra. A sua seguradora, ela pode repassar para uma resseguradora, que seria o seguro do seguro. Você está 2 vezes segurado, porque se a sua seguradora não te pagar, a resseguradora vai. Para isso é muito importante que você tome as informações antes de fazer o contrato de seguro com a seguradora sobre quem é a resseguradora dela. E no mais, a hora que você faz um contrato de seguro e precisa acionar a seguradora, é muito importante que você produza o máximo de provas possível. Se você pode chamar o seu engenheiro agrônomo, se possível mesmo que acompanhou o projeto, para que ele faça o laudo, filme, faça foto e demonstre as atividades ali, as dificuldades, o problema climatológico, a quebra de safra que você de fato está experimentando, produza provas. E mais, se você não tem seu engenheiro agrônomo com muita facilidade no dia a dia, acompanhe o vistoriador da seguradora, leva seu celular, filma o trabalho dele, pede para ele falar na frente da câmera o que ele está dizendo para você sobre a sua quebra, sobre a sua dificuldade, sobre o problema que a falta de chuva ou o excesso dela ocasionou para você. Porque o que acontece muitas vezes é que vai o vistoriador, vai o perito na propriedade, ele sai informando ao proprietário rural que está tudo certo para ele ser indenizado e, para surpresa dele, depois, em documento por escrito dos burocratas, vem dizendo que tem falha de talhão ou que aquela terra não poderia ter sido contratado seguro porque não teve nos últimos períodos agrícolas a atividade agrícola correta, esse tipo de situação. O que, inclusive, também não é permitido, porque a gente deve lembrar que o contrato de seguro se submete ao Código de Defesa do Consumidor. E como ele se submete ao Código de Defesa do Consumidor, a seguradora não pode alegar, no momento de indenizar o produtor, questões que já eram pré-existentes ao contrato. Então, essa informação de que a terra deveria ter produzido tal tipo de produto nos últimos 2 ou 3 anos antes de contratar, não é motivo para se negar um seguro, porque a seguradora tinha o direito de não aceitar realizar o contrato de seguro por uma situação pré-existente, mas se ela aceitou, jamais se negar a indenizar por algo nesse sentido. A única questão muito importante é o produtor sempre lembrar: o Código Civil dá apenas 1 ano para o produtor com problema de safra acionar a seguradora na justiça. Se você percebe que há má vontade por parte da seguradora, que você está sendo literalmente enrolado e não vai receber, é hora de procurar um advogado agrarista.